Ali a tia Cleide já está ali, um conglomerado de crianças, não é difícil de encontrá-la. Primeiro Samuel, meus queridos, a partir do capítulo 2, dê uma olhada no que nos diz a palavra do Senhor. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos endurece nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém? Queridos, vocês já tiveram a sensação de não serem reconhecidos? Você já teve a sensação de não ser reconhecido pelas coisas que você faz? Você já teve aquela impressão de que as pessoas parecem não te perceber? As pessoas não dão valor para o que você passa, para o que você produz, para o que você vive, para o que você enfrenta. Você já teve a sensação de ser invisível? Pensando no insight cultural, a nossa cultura já pensou nisso. Já visto aquele filme, né? Eu nunca assisti aquele filme, né? Mas o título é bem sugestivo, né? As vantagens de ser invisível. Tem um vídeo, inclusive, muito antigo, acho que ano passado, a última vez que eu assisti esse vídeo, qualidade horrível, assim, sabe? Deve ter uns 32 pixels de qualidade o vídeo dublado, e o título é A Mulher Invisível. É uma mulher, uma mãe, dona de casa, contando a experiência dela, de que ela chegou à conclusão de que ela era invisível. Porque ela falava e o marido dela não dava atenção para ela. Ela falava com as crianças não davam atenção para ela. Ela gritava, menino, desliga a televisão, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até ela mesma ter que ir lá e desligar a televisão. E aí, numa festa, ela tinha a impressão de ficar um pouco deslocada, e ela tentava falar alguma coisa com o marido, ele não dava muita atenção também para ela. E um dia, um casal de amigos que viajou para a Europa trouxe um caderno para ela, uma espécie de álbum, com a história de algumas catedrais, principais catedrais da Europa. E contava a história, num daqueles livros, de um pedreiro, um artífice, que ele entalhava, ou ele fazia pássaros nos telhados das catedrais. Só que ele fazia o pássaro num lugar onde o telhado passaria. Então, aquela obra de arte que ele fazia ficaria posteriormente encoberta, debaixo da telha. Ou seja, ninguém veria. E um dia alguém questionou para aquele homem, assim, poxa, você não se importa de fazer uma coisa que ninguém vai ver, que ninguém vai apreciar, que ninguém vai reconhecer, que ninguém vai ver? Ele falou assim, não, eu me importo em fazer esses pássaros porque eu sei que Deus vê.
E esse foi o insight, o princípio, a lição que aquela mulher tomou para si. Quando ninguém ao redor percebê-la, ela tem certeza que Deus está percebendo, que Deus está vendo. E ter essa percepção de que nós temos negócios com Deus, ou como diriam os puritanos, coram Deo, ou seja, uma vida diante de Deus, muda, queridos, a nossa percepção da vida, a nossa percepção de igreja, a nossa percepção do trabalho, a nossa percepção daquilo que Cristo tem colocado nas nossas mãos e diante de nós. Aqui diante dos nossos olhos, a gente acabou de ler alguns poucos versículos, 10 versículos desse livro de Samuel. E para a gente ter uma noção um pouco do que é Samuel, quem que é Samuel, esse livro conta a história dele ou não. Esse livro ele vai ter algumas ênfases. Primeiro, a carreira de Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, que vai ser um personagem, que foi um personagem muito importante no processo de libertação do povo de Israel por parte da opressão dos filisteus. A gente tem também aqui, os primeiros 7 capítulos, a gente vai ver isso muito forte. Depois do capítulo 8 até o capítulo 15, a gente tem o surgimento do rei Saul, e do capítulo 15 em diante, o declínio de Saul e o surgimento de Davi. Foi um livro escrito pelo próprio profeta Samuel, como a gente é informado em 1 Crônicas 29. E esses 3 homens que eu citei aqui, Samuel, Saul, Samuel e Davi, ou Samuel, Saul e Davi, são os 3 principais personagens do livro. Samuel como um líder espiritual, um sacerdote que conduz o povo ali em retomar para a presença de Deus. O contexto de Samuel é o mesmo contexto de Ruth, ou seja, um período ali, o finalzinho da era dos juízes, e a gente lê lá no último versículo do livro de Juízes, que cada um fazia o que achava mais certo, cada um fazia o que achava mais justo. Então, era uma época em que o povo estava muito distante de Deus. Então, essa sequência, a forma como o livro acontece, aponta para um dos principais temas desse livro, que é o surgimento da monarquia, e como esse movimento intercorreu em um abandono da fé, da caminhada sincera com Deus. A situação de Israel não era lá uma das melhores, como a gente foi informado, e essa bela, quando você olha para esse texto, meus irmãos, como aqui está escrito o Cântico de Ana, essa bela oração, uma oração entusiasmada, é uma espécie de salmo. Você vai perceber recorte de alguns salmos na fala, na oração, nesse cântico, nessa poesia de Ana, nos é uma bela escola, meus queridos, para nós nos lembrarmos que Deus nos dá motivos para louvar ao Deus de Israel. Deus nos dá motivos, queridos. E se você perceber no texto, dê uma olhadinha no versículo de número 1 e 2, o primeiro motivo que a gente pode encontrar para louvar o Deus de Israel é porque o Senhor é Deus, e só Ele é Deus. E dizer que o Senhor é Deus pode significar muita coisa. Dizer que só o Senhor é Deus faz muito mais diferença. Olha o versículo 1 e 2. Então orou Ana e disse, vamos ler bem forte, os queridos? Todo mundo bem forte, bem bonito. Versículos 1 e 2. Então orou Ana. Como o nosso Deus. Voltando um pouquinho a coisa, no capítulo 1, a gente tem um relato muito breve da história de um homem chamado Eucana. Esse sujeito tinha 2 mulheres, a gente sabe que isso não era certo, mas nem todo o povo era corretinho, né, diante de Deus. Ele tinha 2 mulheres, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Penina não tinha dificuldade nenhuma em ter filhos, ao passo que Ana era estéril. Isso gerava um conflito uma situação muito conflituosa e chata, porque Penina fazia pouco caso de Ana. E naquele período, culturalmente, uma mulher se via em derrota
quando ela não conseguia dar para o seu marido filhos. Então Ana se sentia desprezada por não ter filhos, embora afetivamente Eucana fosse apaixonado por Ana e não por Penina. Então a gente já viu o conflito que gerava, né? Inclusive Eucana encontrou, viu que ela estava triste, não queria comer, foi falar com ela falou assim, eu não tenho filhos. Ele fala, né? Mas no melhor, ele fala para Ana, eu não sou melhor para você do que 7 filhos, eu amo você, gosto muito de você, por que você está chorando porque você não tem filhos? Penina fazia pouco caso de Ana porque Ana não tinha filhos. Só que o que Penina não sabia, queridos, é que o Senhor tinha planos para Ana. E naquela mesma ocasião, Ana orou ao Senhor pedindo um filho. Só que ela não apenas orou, ela deu um passo adiante. Ela fez um voto ao Senhor, dizendo que daria o menino por todos os dias da sua vida para servir exclusivamente na casa do Senhor. Nós somos informados, então, assim, que Deus se lembrou de Ana, e ela engravidou e deu à luz um menino. Após o desmamar da criança, Ana entregou aos cuidados do sacerdote e ali adorou o Senhor, como se observa a partir do versículo de número 28 do capítulo 1. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram, versículo 28 do capítulo 1, adoraram ali ao Senhor. E no louvor que Ana dirige ao Senhor, agora no capítulo 2, ela afirma, meus queridos, enfaticamente, que não existe outros. E ela fala que apenas Yahvé, o Deus do pacto, é o único e verdadeiro Deus. Uma mulher que atravessou uma difícil tormenta e uma difícil trajetória por não conseguir ter filhos, agora encontra no Senhor e no atendimento do seu pedido motivos de louvor e adoração. Ela orou ao Senhor e Deus a respondeu. E após receber essa resposta do Senhor e devolver o menino a Deus, Ana então expressa o que estava acontecendo ali dentro do seu coração. Versículo de número 1, ela fala, olha, meu coração se regozija no Senhor. Existe ali, meus queridos, um excesso de alegria no mais profundo ser daquela mulher. E ela fundamenta e explica essa alegria dizendo que é no Senhor. Minha força está exaltada no Senhor, minha boca se ri dos meus inimigos. Sem dúvidas, queridos, o nascimento de Samuel é o primeiro passo para o plano divino de prover a Israel salvação dos seus inimigos filisteus. E Deus o fez através da oração de uma mulher comum, uma mulher simples. Nesses 2 primeiros versículos. E também nos demais, ela utiliza termos usuais do campo de batalha, atribuindo a Deus o livramento de tudo que ela tinha passado. Olha o versículo de número 2. Ela fala 3 vezes, não há. Então, Ana aqui, quando ela nega, dizendo que não há outro parecido com o Senhor, ela celebra alguns atributos de Deus, como a santidade dele. É uma santidade absoluta, dizendo, não há santo como o Senhor. O poder absoluto, dizendo que Deus é uma rocha, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ela enfatiza o quão incomparável é o Senhor. Sabe por quê? Porque somente Ele é Deus. E a gente pode pensar também em termos de Deuteronômio 4:39, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Sabe o que acontece aqui, meus queridos? Ana, essa percepção de Ana, era fruto do relacionamento pessoal que ela mantinha com Deus. Esse conhecimento pessoal que ela tinha de Deus era expresso na forma de um compromisso de vida. Ela desenvolveu isso, meus queridos, um compromisso de vida com o Senhor. A ponto de, aquele momento de luta, aquele momento de provação, aquele momento de tristeza, aquele momento de conflito, se resumia apenas a um momento e a um episódio. Porque ela não estava desamparada, e ela sabia disso.
Tanto é que ela não buscou a solução para a questão dela em outro lugar, mas ela buscou no Senhor, porque somente Deus, somente o Senhor é Deus. Meus queridos, o que falta para cada um de nós ter um compromisso cada vez mais profundo com o Senhor? Desenvolva isso na sua vida, não deixe para fazer isso amanhã, pois só o Senhor é Deus e por isso nós devemos louvá-lo. Sabe, às vezes nos falta esse tipo de sabor aqui nos nossos lábios. Às vezes nos falta esse tipo de profundidade, de alegria no Senhor. Porque, via de regra, nós não estamos semeando a nossa alegria no Senhor. A Bíblia fala que a gente vai colher aquilo que a gente semeia. E, meus queridos, se a gente não semeia a oração, se a gente não semeia a leitura da Bíblia, se a gente não semeia devoção pessoal, uma piedade pessoal e um aprofundamento pessoal com Deus todos os dias, nós jamais colheremos os frutos do Espírito na nossa caminhada. Essa percepção da unicidade de Deus e de Deus ser tão glorioso e maravilhoso, porque somente Ele é Deus, não é algo que nunca vai nos atrair enquanto nós não estivermos dedicados numa vida para Ele. Queridos, quando nós dedicamos, meus irmãos, o tempo, as energias e os recursos necessários para a nossa vida, em qualquer outra coisa, em qualquer pessoa, para além de Deus e alheio aos motivos do reino de Deus, nós não estamos considerando Deus nosso Deus. Pegando o exemplo do Lameque hoje de manhã, foi muito bom, né? Como é que você mede o compromisso de uma pessoa com Deus? Vocês lembram? A melhor forma de medir o quanto uma pessoa ama Deus conforme Jesus exige no Evangelho? É um método, né? Vocês lembram? Fatura do cartão de crédito. Fatura do cartão de crédito. Onde é que a gente está investindo aquilo que a gente considera valioso? São nos interesses do reino ou no nosso? Isso é fruto de uma percepção de que só o Senhor é Deus e por isso nós adoramos Ele com a integralidade da nossa vida, com a integralidade de quem nós somos. O segundo motivo, você vai perceber do versículo 3 até o 8, porque só o Senhor é o quê? Soberano. Versículos 3 a 8. Vamos ler bem forte? Não multipliqueis, nem saiam coisas algumas. Na balança. Amém. Veja só, ela se alegra no seu filho. Ela percebe que o filho que ela recebeu era uma dádiva do Senhor. E a Bíblia nos diz que herança do Senhor são os filhos. Ou seja, os filhos que a comunidade de fé recebe não pertencem em primeira instância aos pais, mas ao Senhor. Portanto, os seus filhos não são seus, são do Senhor. É por isso que Deus exige que os filhos sejam criados para o Senhor, para a glória do Senhor e para viverem para o seu reino. E note, meus queridos, que a alegria de Ana em ter um filho não estava centrado no filho apenas. Ela não enxergava Samuel, o filho que ela teve, como um fim em si mesmo. A maternidade pela maternidade, a alegria de ter um filho apenas pela alegria de ter um filho. Mas a maternidade e a alegria de ter um filho
percebendo que tudo isso fazia parte de um plano soberano de um Deus maravilhoso. Ela expressa aqui, meus irmãos, um conhecimento pessoal da soberania desse Deus. E isso faz muita diferença, meus queridos. Ana não está explicando e falando e discorrendo sobre um Deus, falando, olha, esse Deus, ele é aquilo, ele é isso. Não, ela está falando aqui, meus queridos, em segunda pessoa, falando diretamente desse Deus cujo ela experimentava a presença. Ela exalta aqui as qualidades, as características, os atributos gloriosos de Yahvé. Ainda no versículo 3, a sua inescrutável sabedoria, ela diz, porque só o Senhor é o Deus do quê? Da sabedoria. A justiça de Deus, ela diz que, ao contrário das posturas humanas, a justiça de Deus é infalível, pesa todos os feitos na balança. E esse Deus soberano conduz tudo de tal forma, de tal maneira que pode inverter a situação dos pobres da terra. Quem tem poucos recursos nessa terra pode vir a pobreza tal a ponto de passar necessidade básica. E quem é farto pode sim ainda mendigar. E quem não tem nada pode vir a ser exaltado. Para aquele que não havia, para aquela que não haveria possibilidade de ter filhos, 7 lhe nasceram. Então, essas são figuras muito fortes que são impressas, queridos, na nossa mente. Nos motiva e nos impele a pensar na soberania e na grandeza de Deus. Essa experiência de Ana nos ensina a direcionar a nossa experiência com Deus. E é algo muito precioso aqui. A razão de tudo isso é explicado nos próximos 3 versículos. Versículos 6, 7 e 8. O Senhor é o que tira e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, e abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e se assentou sobre elas o mundo. Em Mateus, capítulo 6, por exemplo, versículo 25, nós somos informados, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E o corpo mais do que as vestes? A glória, meus queridos, a glória e a confiança que a Deus damos, nos reveste de consolo e ânimo e confiança contra as ansiedades dessa vida. E acima de tudo, porque repousa em nós a verdade de que Deus é soberano. Na sua vida, louve a Deus, porque Ele é soberano. E esse reconhecimento, a forma como a gente vive para Deus, ou meus queridos, ou a gente reconhece a soberania de Deus, ou a gente não reconhece. Queridos, a gente tenta ficar achando motivo para as nossas tristezas, para as nossas ansiedades, e a gente deixa por último para pensar, eu confio em Deus? Será que eu espero em Deus? Será que eu sei que eu tenho um Deus? Eu confio, porque confiança é o seguinte, confiança ou você tem ou você não tem. Isso não é verdade? A gente costuma ser assim, 880. Por exemplo, se você não confia numa pessoa, especialmente numa pessoa, você não vai pedir favores delicados para ela. É ou não é verdade? Você não vai confiar, você não vai entregar, você não vai deixar na mão dela. Aí tem até as ilustrações da internet, né? Me perdoe por ter ofendido você. Aí a pessoa pega um copo, né? Solta um copo de vidro no chão, aquele copo quebra, fala assim, pede desculpa pro copo. Vai fazer ele se colar e voltar de novo? Assim são as confiança, né? A gente vai perceber esse tipo de ilustração na nossa cultura moderna. Porque a gente tem dificuldade de estabelecer laços de confiança.
especialmente com o nosso Deus. Você já parou para pensar, meus irmãos, quão pouco nós confiamos em Deus? Por exemplo, eu vou falar de mim, é bom eu vou começar por mim, daí depois eu passo para vocês. Eu confio no meu carro mais do que eu confio em Deus. Porque só existe uma explicação lógica para eu concordar em andar a mais de 100 por hora na BR. Porque eu confio que o freio vai funcionar. Você já parou para pensar nisso? Você não fica assim, meu Deus, o carro passou de 100. Ah, Jesus, vou morrer agora. Não, você não tem freio. Eu tenho 28 anos, nunca falhou um freio de um carro comigo dentro. Eu confio que aquele trem funciona. Queridos, por que a nossa perna treme em outros momentos, sendo que a gente sabe que tem um Deus freando o mal diante de nós? Se nós sabemos que nós temos um Deus soberano, por que a gente ainda perde noite de sono? Por que a gente cria um monte de problemas? Por que a gente arruma um monte de confusão, sendo que se a gente olhasse e percebesse direitinho, a gente ia ver que nada sai do controle desse Deus? Então por que a gente se desespera? Porque falta-nos uma correta percepção e uma confiança de coração de que Deus é soberano. Existe um conflito entre um princípio que eu professo, crer, e a realidade da minha vida. E, meus queridos, Deus não quer a gente dividido. Deus não quer a gente temoroso. Deus quer cada um de nós percebendo e vivendo como de fato Ele é soberano. Um Deus soberano sobre todas as coisas. Terceiro e último lugar, meus queridos, o motivo para a gente louvar e adorar o Deus de Israel é porque só o Senhor salva. Só Ele é Deus, só Ele é soberano. E a partir do versículo 8 até 11, a gente tem informação aí de que só o Senhor salva. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não pode prevalecer pelo quê? Pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aqui, a fase da história de Israel, que o primeiro livro de Samuel narra, foi um período de vitórias, sucesso e, posteriormente, declínio e queda. Foi início, meio e fim e final trágico. A monarquia fracassou, porque antigamente Deus era o rei de Israel. Ele reinava enviando o seu espírito aos juízes. Só que o povo de Israel começou a olhar para as nações ao redor e falar assim, ué, só a gente não tem rei. Vamos, a gente quer um rei. Deus falou assim, não, gente, eu sou rei de vocês, estou aí com o meu espírito governando, vocês que não me ouvem. Não, mas a gente quer um rei. Gente, vocês vão ter que pagar imposto. Não, mas a gente quer um rei. Mas ele vai tomar os filhos de vocês para ser soldado, trabalhar para o reino dele. Não, mas a gente quer um rei. O rei vai tomar as filhas de vocês, as terras de vocês, as propriedades. Não, mas a gente quer um rei. O Senhor, então façam o que vocês querem. Façam do jeito que vocês quiserem. E esse padrão de monarquia em Israel, meus irmãos, fracassou. Mas mesmo assim, lançou os alicerces para a esperança de um rei que viria no futuro, um Messias. E o homem que Deus levantou para iniciar essa fase na história de Israel foi exatamente o que nasceu em resposta da oração de Ana. Ana orou, meus queridos, pedindo um filho. Ana orou pedindo a oportunidade de ser mãe. E Deus fez muito mais do que ela pediu. Deus deu para ela não somente um filho, mas um filho crente. Deus concedeu a Ana não apenas um filho, ela pediu um filho para si. Deus deu um sacerdote, Deus deu um profeta, Deus deu um homem de liderança significativa, cheio do Espírito de Deus, a ponto de ser usado por Deus para mudar os rumos da religião e da nação de Israel, do povo de Deus. Isso demonstra claramente, queridos, que os nossos propósitos de Deus, eles podem e devem estar alinhados. Eles devem estar alinhados. As nossas orações, por mais tolas que sejam às vezes, nunca são apenas as nossas orações, mas Deus está sempre agindo em nós.
nas nossas vontades, nos nossos sonhos, nas nossas inclinações, nos nossos desejos e nos nossos pedidos, seja para a nossa ruína e juízo, demonstrando que nós poderíamos ter tomado um caminho melhor, seja para cumprir os desígnios de bondade e de levar a cabo os propósitos de Deus. Em todo caso, meus irmãos, a gente se dando mal ou a gente se dando bem, Deus é exaltado. Deus cumpre o seu propósito, porque Ele age em nós, por nós, em todo momento. Você parou para pensar, meus queridos, que Deus deseja fazer grandes e pequenas coisas através da minha e da sua oração. E Ele usa isso para nos salvar. Samuel liderou, meus queridos, um chamado ao arrependimento. Você percebe isso? É muito bonita a narrativa dos primeiros 7, 8 capítulos de 1 Samuel. E Ana canta sobre um chamado à fé, por trazer à lembrança a eleição divina de Israel. O cuidado com o seu povo em cada época, sua fidelidade a eles, a fidelidade de Deus ao povo e as promessas de um rei no futuro. Os versículos 9 e 10 já nos dizem muito sobre a inutilidade da força dos homens diante da grandeza de Deus. E o Senhor da terra julgará os povos consoante as suas obras. Essa, meus queridos, é a primeira vez na Bíblia que um texto se refere ao rei como ungido. É a primeira vez. Porque não sei se os queridos sabem, mas Cristo não é um sobrenome, né, como Tavares ou Oliveira. Cristo é a forma grega de ungido. E quem é o grande ungido do Senhor? Jesus Cristo. Embora Ana não compreendesse tudo sobre os planos de Deus em relação à monarquia, ela fez menção de um rei. E uma das coisas que a monarquia tinha a nos mostrar é que um dia viria a redenção por intermédio de um verdadeiro rei, o Messias, o ungido. Como nós somos informados, queridos, a mente e o coração, no Salmo de número 3, versículo 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Isso significa que a salvação, o livramento que experimentamos é um dos maiores motivos para louvarmos a Deus. Lembre-se disso e louve a Deus com todo o seu ser, com tudo que você pode fazer. Nós vimos hoje de manhã aqui que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Meus irmãos, existe mais do que motivos para nós comemorarmos a nossa salvação. Deus nos dá constante oportunidade para nós voltarmos para diante dele e falar: Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez pela minha vida. Obrigado por me salvar, Pai. Faça o mesmo com o meu bairro, com a minha família, com a minha casa, com a minha cidade. Senhor, que a expansão do teu reino chegue até aos confins da terra. Louve a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Existe alegria na sua vida pela sua salvação e pela grande redenção que Deus tem operado, meus queridos, ao redor do mundo. Esse texto da palavra do Senhor nos ensina que nós temos nós temos motivos de sobra, meus irmãos, para adorar esse Deus, que só Ele é Senhor, esse Deus soberano, esse Deus que salva. Isso motivou Ana a louvar a Deus. Que o Senhor, em sua graça, nos conceda uma vida de adoração, sempre meditando nos seus maravilhosos feitos. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Santo Deus, nós te somos gratos, Pai, porque apesar de toda inquietação humana, o Senhor continua sendo o único Deus. O Senhor continua sendo um Deus soberano e um Deus que salva. Por isso a nossa vida, Pai, encontra grande significado em Ti. É o Senhor, meu Deus, Jesus Cristo, que pode nos tornar pessoas melhores.
É quando o Teu Espírito Santo vem ao nosso encontro, Pai, e nos incomoda, e nos motiva, e nos impele, nos empurra, Pai, para uma vida mais próxima de Ti. Uma vida de obediência. Uma vida, meu Deus, de consagração. Uma vida de santidade. Por isso, tenha misericórdia de cada vida aqui, Pai. Cada vida que o Senhor trouxe até a Tua casa hoje, essa noite. E ajude, meu Deus, aqueles que estão tendo dificuldade em enxergar essa verdade. Ajude, meu Deus, aqueles que de repente estejam em dúvida. Aqueles, Pai, que estejam de repente sofrendo por quaisquer motivo que sejam. Mas que o Senhor os socorra, Pai, porque o Senhor é nosso Deus soberano que nos salva de todas as nossas tribulações. Tenha misericórdia, Pai, de cada coração quebrado, de cada alma entristecida. Que o Senhor supra cada dúvida, Pai. E se porventura há alguém entre nós aqui, meu Deus, com indiferença, simulada apatia, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, da nossa dureza de coração. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa pequenez. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do nosso egoísmo, da nossa incredulidade, de quando, meu Deus, nós somos irresponsáveis, negligentes, Pai, ou quando fazemos a Tua obra relaxadamente. Venha o Senhor sobre nós, Pai, e nos dê a percepção de Ana. Nos dê a percepção de que Cristo Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. E de que existe uma vida eterna, Pai. E a vida eterna é essa, que nós conheçamos o Senhor e o Filho dele enviado, Jesus Cristo. Isso dá significado para a minha profissão, Pai. Isso dá significado para o meu casamento. Isso dá significado para a minha criação de filhos. Isso dá significado para o meu lazer. Isso dá significado para a minha cultura. Que isso tudo, meu Deus, seja claramente percebido a partir da Tua glória, da Tua soberania e da grande salvação que encontramos em Cristo Jesus. É no nome dele, o primogênito de toda a criação, o nosso irmão mais velho, que nós oramos. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre a Igreja de Jesus Cristo aqui hoje, na IPJ, em Ariquemes, e espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. 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 Amém, queridos. Está encerrado nosso culto. Nós temos aqui alguns avisos. O primeiro deles é que quarta-feira nós estamos aqui a partir das 19h30, famoso 7h30 da noite, para a gente ler junto a Bíblia, aprender de Cristo e orarmos pelas nossas questões, tá bom? Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco. No sábado,